Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do Spotify. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, curso de sexta-feira à noite. Estamos aqui para mais um encontro. Estamos com uma iluminação nova aqui, parece que teve bastante diferença no vídeo. Serve aí de teste para nós. Então pega lá. E vamos ver se a gente consegue melhorar aqui ao longo da transmissão. Hoje é dia 15 de setembro, são 8 horas e 1 minuto. Esse é o curso sobre títulos e nomes e títulos de Jesus, que estamos ministrando nas sextas-feiras à noite. Como vocês sabem, nós temos duas transmissões. Uma transmissão agora na sexta-feira, às 20 horas. Acho que é bom você pegar a extensão. E outra nos domingos às 10 horas, quando estamos estudando o curso sobre Igreja e Reino de Deus. Um curso em que estamos refletindo mais longamente sobre o que significa ser igreja e o que significa ser Reino de Deus. No momento, estamos refletindo sobre o reino de Deus nas parábolas, as parábolas do reino. E nesse curso de sexta-feira estamos ministrando sobre nomes e títulos de Jesus. Eu tenho falado desde o começo, selecionei 10 nomes e ou títulos e com o objetivo não apenas de transmitir curiosidades como esses que você encontra por aí, de centenas de nomes e títulos de Jesus, Rosa de Saron, essa coisa errada toda, mas para buscar conhecimento teológico, buscar revelação a respeito de Jesus, usar e explorar os títulos e nomes de Jesus para o conhecermos melhor. Estudamos já o título, o nome, Jesus, talvez o único que a gente possa considerar puramente um nome. Estudamos Emanuel, um título, né, que acabou se tornando nome, que é extremamente privativo, particular, mas altamente significativo. Estudamos Filho do Cristo Messias, e estudamos Filho do Homem. Então, desde a aula passada, nós começamos uma série de reflexões a respeito da filiação. Na aula passada, Filho do Homem, nessa aula, Filho de Deus, na próxima aula, Filho de Davi. A Irene está aqui comigo, esqueci de apresentar, ela estava ocupada. Eu estava pegando a luminária. Seja bem-vinda. Eu acho que você poderia pegar a extensão e a grande e colocar aqui também para melhorar um pouco essa transmissão para a gente. Muito pouco. Bom, gente, então vamos lá. Como eu estava dizendo, estamos naquela série de lições em que estamos tratando sobre filiação. Na aula passada eu falei sobre Filho do Homem, um título estranho, exclusivo para Jesus. Hoje vamos estudar um título que aparentemente seria comum, né? Filho de Deus, porém altamente significativo, e significativo em Jesus. Jesus deu um novo sentido a esse título. E na próxima aula vamos estudar um terceiro título relacionado à filiação, que é o título Filho de Davi. Um título algo semelhante ao Cristo, porque também indica a sua realeza. Então, Jesus é o filho de Davi no sentido de ser o prometido e, ao mesmo tempo, aquele que vai elevar e cumprir plenamente o significado da aliança que Deus fez com Davi.
como nunca aconteceu, evidentemente, com nenhum de seus filhos, nem com Salomão, nem com qualquer outro, como aconteceu com Jesus. Bom, vamos lá então pensar sobre Filho de Deus, que é o tema da nossa aula 5, aula de hoje. Deixa eu só dar uma molhadinha na garganta. Enquanto isso, você curte, compartilha, se inscreve no canal. Nós chegamos a 910 inscrições, né? Agradeço muito, mas podemos chegar a 1000. Podemos chegar a 1000 se você nos ajudar a compartilhar, chamar seus amigos, amigas, pessoas interessadas. Esse é um canal que procura compartilhar teologia, não apenas com o público especializado, com o público religioso, mas com qualquer pessoa que faz uma abordagem tipo teologia pública, né? Teologia como um conhecimento de interesse público. Bom, vamos lá então. O título Filho de Deus, ele deveria ter um significado muito especial em relação a Jesus, mas ele não começa com Jesus. Ele começa com os deuses do mundo antigo que tinham filhos. Então, essa é a primeira pergunta que a gente deveria fazer. O que significa filho de Deus? Ou filho dos deuses? Significa que Deus tem esposa, que Deus gera filho. Pode ser do lado de cá, mano. Por isso a extensão. Significa que Deus tem esposa, que Deus tem família, que Deus tem filhos? Ora, se nós pensarmos em Yahvé, nós não podemos falar em família de Deus, não podemos falar em filho de Deus, esposa de Deus. Apesar de que, na história do Israel antigo, sempre houve uma certa contaminação mitológica, né? No sentido de criar uma família para Deus. Então há quem se interesse por essa mitologia de colocar Deus ao lado dos demais deuses e encontrar para ele, então, esposa, filho, filhos, né? Mas no mundo antigo, no mundo dos deuses, no mundo da mitologia caldeia, babilônica, assíria, egípcia, grega, no mundo da mitologia, dos deuses, dos povos, os deuses têm filhos. Então, dentro da concepção religiosa do mundo antigo, nós estamos aqui pisando em terreno comum, né? Basta pensar, por exemplo, nos deuses gregos, né? Zeus, Afrodite, Apolo, Hércules, né? Então tem as deusas, que são esposas dos deuses, tem as filhas dos deuses, os filhos dos deuses, e para complicar ainda tem os deuses que transam com mulheres humanas, e tem aqueles filhos semidivinos, tipo Aquiles, tipo Hércules, né? Esses seres heróicos, né? Que compõem o mundo da mitologia. Então, se nós vamos buscar o sentido desse título na antiguidade, nós estamos num terreno comum. Até aqui não tem nada demais, né? Esse título, Filho de Deus, era usado para se referir particularmente aos heróis, aos homens de guerra, aos semidivinos, né? Os seres híbridos, e também usado para se referir ao rei. Então, o rei era, por excelência, o Filho de Deus, aquele escolhido por Deus e adotado por Deus ou pelos deuses para ser o guardião da ordem.
aquele que impede o mundo de mergulhar no caos. Então, o faraó do Egito, o Nabucodonosor, os reis orientais e também Alexandre o Grande, ao chegar ao Oriente, também é tratado como um filho dos deuses. Então, o imperador, por excelência, o rei, é considerado um ser intermediário entre os homens comuns, os humanos comuns e os deuses. Então, essa ideia do Filho de Deus, essa ideia da deificação, é uma ideia comum no mundo antigo. Né? Ela vai se tornar estranha, por incrível que pareça, entre os hebreus. Porque os hebreus são aqueles que idealizaram o monoteísmo, e esse Deus único, esse super Deus, Yahvé, não pode ter a mesma conduta, nem a mesma prática, nem a mesma natureza dos demais deuses. Então essa é uma grande diferença entre Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus pensado pelos judeus, né, como revelado aos judeus, diferentemente dos deuses dos povos. Se tem uma coisa que o Antigo Testamento inovou, além de pensar num Deus único, é num Deus que transcende o eros. Então, pode-se falar num Deus apaixonado, mas não pode-se pensar e nunca se pensa num Deus como aqueles dos gregos, dos egípcios, dos babilônios, dos caldeus, dos assírios, que têm esposas e filhos. Então, este Deus dos judeus é um Deus único, um Deus criador, de certa forma, pai do ser humano, porque cria o ser humano, porém, nunca se fala nem esposa de Deus, nem em filhos de Deus. Né? Esse nome vai aparecer muito raramente no Antigo Testamento, quase que por empréstimo ou por influência dos povos ao redor. Então, o que eu estou falando até agora é que há um grande salto a ser dado quando nós vamos falar em filho do Deus da Bíblia. Porque, ao contrário dos demais deuses que têm suas mulheres e filhos, que pulam a cerca, que estupram mulheres, que roubam mulheres, sequestram mulheres, o Deus da Bíblia nunca é referido nessa mesma condição. E esse título, então, passa da mitologia dos deuses, no máximo, para o imperador. Então, o imperador ou o rei, né, indistintamente, é o máximo a que se chega de contato com o Filho de Deus. Então, Alexandre recebe esse título. Alexandre o Grande é considerado tão magnífico nas suas proezas, no fato de ter feito o que fez, de ter conquistado o mundo como conquistou, que a ele é atribuído uma filiação divina, um ser super divino, porque senão não poderia ter feito o que fez. Para chegar ao mundo de Jesus, é necessário a gente lembrar que o César Augusto, passa a receber a adoração como um filho do divino. Não se fala exatamente filho de Deus, porque os romanos não acreditavam num Deus único, num sistema monoteísta. Portanto, não se fala, não se distingue, não se diz exatamente filho de Deus, mas filho dos deuses, ou filho de um Deus, ou filho do divino. Como o Júlio César foi considerado divino, né, foi elevado à categoria, à galeria dos deuses, passou a integrar o panteão romano, o César Augusto, seu filho, passou naturalmente a ser filho do divino,
filho do divino Júlio, né? Então, o imperador romano, na época de Jesus, carregava o título de filho do divino. Vou dar uma paradinha aqui só para vocês pararem para pensar no seguinte. Quando Jesus nasce e é tratado e profetizado e recebido como filho de Deus, esse título deve nos comunicar de cara pelo menos duas coisas. Primeiro, já há um filho de Deus no mundo e não há espaço para outro. Porque se os deuses indicarem dois filhos rivais, eles estão provocando o caos. E o caos, nesse caso, é uma coisa um tanto ridícula. Por quê? Porque de um lado está o César romano, o glorioso César romano, que se veste de ouro e de joias em Roma, e de outro lado está o filho do carpinteiro, nascido em Belém, num lugar tão pobre que o profeta falou, e tu, Belém Efrata, pequena demais para ser nominada entre as cidades de Judá, de ti me nascerá, de ti sairá aquele a quem Deus escolheu. Então vocês percebem o salto que os judeus estão dando para falar de Jesus como filho de Deus. Só aqui, sem entrar na cristologia, sem entrar na teologia, é importante fazer esse resgate para vocês entenderem o tamanho desta afirmação, né? É um título comum no mundo antigo, porém estranho na teologia dos judeus. E, no entanto, ele será atribuído de modo exclusivo a Jesus, cortando Jesus de tudo o que o mundo crê a esse respeito. O mundo mitológico é obrigado a se defrontar com este filho de Deus que foge completamente ao padrão. E os judeus devem encarar o fato que Deus Todo-Poderoso tem um filho, né? Que corta também, que bagunça completamente a ideia que eles têm de Deus, né? Não preciso dizer que até hoje nós temos um conflito teológico intenso com o judaísmo, que nos acusam, o judaísmo nos acusa de estragarmos o monoteísmo, porque nós acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Enquanto que eles continuam acreditando num Deus unopessoal, né? Assim como também os muçulmanos, né? Então é um escândalo que o Deus da Bíblia possa ser chamado Pai no sentido trinitário, no sentido de ter um filho, né? Porque esta ideia era inconcebível para os judeus e também era inconcebível para os gentios. Por isso que Paulo vai dizer que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Mas nós afirmamos isso categoricamente. Então a nossa tarefa hoje é refletir sobre como o Evangelho e como Jesus Cristo e como a Igreja atribuiu esse título a Jesus. A título de comparação, eu falei na aula passada que o título Filho do Homem é o título preferido de Jesus e um título que só Jesus atribui a si próprio. Será que Jesus atribuiu a si o título Filho de Deus? Será que alguém chamou o Filho de Deus, tem misericórdia de mim? Né? Como foi que surgiu esta teologia da filiação divina? Como foi que os cristãos chegaram à conclusão que Jesus é o Filho de Deus? Em que sentido Deus é Pai? Deus tem esposa? Né? Maria é a esposa? Maria é a esposa de Deus, né? Ela é mãe de Deus, portanto, esposa de Deus Pai, mãe de Deus Filho, né? Como que o mundo hoje, a ciência das religiões,
encaram essa questão de Jesus ser filho de Deus, né? Faz mais ou menos 100 anos, cento e poucos anos, que a ciência das religiões, o estudo da religião como fenômeno, acusa os cristãos de terem criado, inventado essa filiação divina de Jesus por influência da mitologia grega. Então, há uma relação entre Jesus ser filho de Deus e Apolo, por exemplo, ser filho de Zeus, né? Será que foi a ciência, será que foi a mitologia grega que inspirou essa doutrina da filiação de Jesus ao Deus Pai Todo-Poderoso? Qual o significado, qual o sentido desse título para nós? E o que significa para nós cristãos afirmarmos que Jesus é o Filho de Deus? E aqui é claro que eu estou tocando, resvalando na teologia da Trindade, né? Mas não vou entrar, obviamente, neste tema, né? Já dei curso sobre a Trindade, posso voltar a dar, é uma doutrina que eu amo muito, né? Não tenho problemas, tenho dificuldades, não tenho objeções a essa doutrina, né? Uma doutrina muito bem formulada, altamente significativa, belíssima, né? Mas que requer, então, um tratamento adequado. O que eu vou fazer na aula de hoje, então, é o seguinte. Primeiro, buscar no Antigo Testamento. Por que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro, porque nós precisamos estudar a origem desse título e, segundo, nós precisamos verificar a evolução desse título para entender em que pé estava a compreensão desse status, né, de Filho de Deus nos dias de Jesus, o que significava para o povo do século I reconhecer Jesus como Filho de Deus. Ok? Ok, só um pouquinho. Quem quiser migrar para o Facebook, a imagem está perfeita no Facebook. É mesmo? Olha isso. Olha só, que interessante, interessante, né? Não está. Tá, tudo Parece bem. ter as coisas ali atrás. É problema da nossa, da câmera aqui. De fato, eu também não estou gostando muito da transmissão do YouTube. Vamos ver se a gente logo melhora isso com uma transmissão única para todos os canais, né? Gente, obrigado por estarem aí. Lembrem-se de compartilhar, de curtir e também de divulgar o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Basta ter uma conta no Google, isso todo mundo tem hoje, né? Basta ter um Android aí, você já tem uma... O Google sabe tudo da sua vida, né? O Google é a besta tecnológica, né? Então, o que eu estava dizendo? Nós vamos dar uma buscada no Antigo Testamento e até o período interbíblico, os livros apócrifos, para a gente entender em que pé se encontra, né? Qual era a compreensão que os judeus tinham desse título ou desse status quando Jesus nasce, né? Então, é isso que nós vamos fazer. E depois, então, nós vamos ver como o Evangelho usa, na segunda parte da aula, como o Evangelho usa, os Evangelhos usam esse título para Jesus, como o Novo Testamento usa esse título para Jesus, e que significado isso tem para nós lá no finalzinho da aula, uma terceira parte, que significado teológico isso tem para nós, ok? Vamos lá, então. O Antigo Testamento é muito pobre na ocorrência de expressões do tipo Filho de Deus. Eu posso dizer para vocês, eu não tenho aqui a conta exata, mas são poucas vezes, menos de 10 vezes, em todo o Antigo Testamento, em que vai ocorrer a expressão filhos de Deus. Filhos de Deus. Ela ocorre naquele texto antediluviano, não antediluviano, antediluviano, Gênesis 6,
um texto altamente enigmático, que ninguém sabe exatamente o que significa, e eu também não vou explicar, porque também não entendo, né? Que é Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus cobiçaram as filhas dos homens. E ali não fica claro se está se referindo a anjos e um possível intercurso sexual entre anjos e mulheres, que seria uma coisa de teor mitológico, estranhíssimo, né? Ou se está se referindo a filhos de Deus, no sentido da linhagem de Sete versus as filhas dos homens, no sentido de filhas de Caim. Então, a linhagem justa versus a linhagem injusta, mas também não faz sentido. Então, ali há uma expressão traduzida nas nossas Bíblias como filhos de Deus. Ninguém sabe o que significa, não vai lançar luz sobre o que nós temos que descobrir, então fumo e vortemos. Deve haver várias versões aí nos cultos, mas Vixe, é tão bom quando uma pessoa que é doutora em teologia fala assim, eu não sei o que significa. Não tem que saber. É um texto enigmático. Exato. É um texto enigmático, até que uma cabra, né, descubra uma caverna lá no Oriente Médio e tal, não sabemos o que significa. Mesma coisa nós podemos dizer do prefácio do livro de Jó, né? Quando fala que houve uma reunião no céu e os filhos de Deus compareceram diante de Deus e entre eles o diabo. Então é um texto provavelmente pós-exílico, significa tardio, né, lá dos anos do século 6, 5 antes de Cristo, que talvez tenha influência oriental, né? Mas ali parece que está se referindo a anjos, né? Porque é uma reunião dos filhos de Deus diante de Deus. Aquele texto, ele como é que se fala? Ele é poético, né? Ninguém viu essa reunião, ela é imaginada para compor o drama de Jó, né? Ninguém viu essa assembleia divina, né? Nem Jó viu, nem o autor viu, né? Então, aquela é uma criação poética para ilustrar o drama de Jó, né? Para envolver o drama de Jó dentro de uma discussão teológica riquíssima. Mas ali se fala em filhos de Deus. Depois, nos Salmos, também, eventualmente, por exemplo, o Salmo 29 fala assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, né? Ali parece que pode estar se referindo ao povo de Deus ou pode estar se referindo a anjos. Então, esse é o sentido básico que nós encontramos no Antigo Testamento. Ou se refere a anjos, espíritos do céu, da corte celestial, ou se refere ao povo de Deus. O que faz sentido. Por quê? Porque Deus vai tratar o povo de Israel como seu filho. Então, a ideia de um Deus pai da nação de Israel, né? Um Deus que gera um povo e que adota esse povo como seu filho e faz aliança com esse povo, aparece muito primitivamente lá, desde Moisés, quando ele fala, o Senhor te tratou como um pai ao seu filho, né? Então, é natural pensar que Deus era o pai da nação, que Deus gerou a nação. Então, essa ideia do Deus paternal nasce daí, né? De um Deus que é pai de um povo, que gera um povo, né? O povo de Israel foi gerado pelo amor de Deus. Além destas expressões, há um único caso em que a expressão ocorre no singular. Percebam que até agora eu falei no plural, filhos de Deus. Há um único caso registrado em que aparece filho de Deus, que está em Daniel, naquele evento da fornalha ardente, quando o rei, muito admirado, fala, não foram 3 os homens que nós lançamos
na fornalha? E os servos dizem, sim, ó rei. Ele fala, então por que vejo 4? E o aspecto do 4 é semelhante a um filho de Deus. Ora, essa expressão está na boca de um rei pagão, de um rei não convertido a Yahvé. Embora o relato coloque que no final ele se converte, mas essa expressão é de alguém politeísta. Então, provavelmente, ele está usando ali uma expressão no sentido, esse quarto personagem é um anjo, é um ser inumano, né? É claro que a interpretação que nós, né, que os judeus deram a isso e que nós cristãos demos a isso é que ali se tratava de alguém da parte de Deus que protegeu milagrosamente aqueles judeus fiéis de serem devorados pelo fogo, né? Então essas são as ocorrências comuns de filho de Deus ou filhos de Deus no Antigo Testamento. É claro que ao me referir a filho de Deus ou filhos de Deus, a gente deve levar em consideração aquelas outras expressões correlatas em que Deus pode se referir a filho, em que alguém pode se referir a Deus como pai, ou em que a palavra filho ocorre isoladamente. Porque se é filho de Deus, então Deus pode falar meu filho, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, por exemplo, né? Então, o Salmo 2, onde está essa expressão, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, é uma expressão de um filho de Deus, embora a expressão filho de Deus não esteja lá. Deu para entender? Sim. Então, a gente pode colocar nessa conta das ocorrências, da expressão filho ou filhos de Deus, todas as expressões referentes a filho. Certo. Então, essa é uma expressão geral, tá? Se a gente delimitar um pouco agora o nosso estudo, quem é que vai aparecer no nosso foco? Vai aparecer o povo de Israel, né? Então, como eu já falei para vocês, a ideia de um Deus que paternaliza, que adota, que cuida do povo como um pai ao seu filho, vai aparecendo ao longo da história de Israel. Aparece em Êxodo, quando Moisés está discutindo com Faraó, aparece nos profetas, né? O Deus que adota Jacó, que adota Israel como seu filho. Por exemplo, em Êxodo capítulo 4, versículo 22, Moisés, falando da parte de Deus, fala: Israel é meu filho, meu primogênito. Então, é claro que quando Deus se refere a um povo nesse sentido coletivo, não individual, de indivíduos que são filhos de Deus, mas que o povo é uma pessoa corporativa, é um filho coletivo, né? Então Israel aqui não é o homem Israel, o Jacozinho lá do, né? O Jaacocococó, como as crianças cantam na igreja, mas é o povo de Israel. O Isaías também, num certo lugar, ele fala, quer ver aqui, ó, Isaías 64, 8, ele fala assim: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o oleiro. Então percebe que aqui tem uma ideia de pai como criador, né? Tu és o nosso Pai. Então percebam que eu peguei aquele foco geral de filhos de Deus e fechei agora no povo de Israel. Certo. Demos um salto, tá? Para nós chegarmos ao Novo Testamento, falta um degrau aqui muito importante. E esse degrau está em Davi, quando vence o rei Saul e assenta-se no trono de Israel. Então, tem uma passagem-chave que está em 2 Samuel, capítulo 7, né? Não vou ler, mas é importante vocês terem esse texto em mente. 2 Samuel, capítulo 7, aqui está a passagem-chave
para entendermos o que significa Jesus, Filho de Deus, ok? Então, assim como para entender Filho do Homem, tem que ir a Daniel e a visão de Daniel, eu falei na aula passada, pode esquecer tudo, só não esqueça a visão de Daniel. Sim, né? Então, de tudo que eu falei até agora, você pode falar, tudo bem, não entendi muito bem e tal. Então, pode esquecer tudo. Não esqueça de 2 Samuel, capítulo 7. Por quê? Porque aqui em 2 Samuel, capítulo 7, o Davi, depois de muitas batalhas, firma o comando de Israel sob seu domínio. Venceu a casa de Saul, venceu os inimigos, unificou todas as tribos debaixo de um comando. Ele quer fortalecer o seu comando, não apenas tomando Jerusalém, que ele consegue tomar Jerusalém, estabelecendo então uma capital nobre, uma fortaleza a partir da qual ele pode comandar toda aquela região, mas ele quer também transferir o templo para Jerusalém. Quando ele pretende fazer isso, o profeta vai a ele e corta o barato. Fala, não, você não construirá templo ao Senhor teu Deus. O teu filho construirá, o teu filho. Então, em 2 Samuel, capítulo 7, há um degrau importantíssimo para nós chegarmos ao Cristo, que é o seguinte: o profeta Natã vai a Davi, eu estou aqui no capítulo 7, versículo 12, quando ele fala assim, quando teus dias se cumprirem, e descansare com teus pais, um modo judeu, hebraísta de falar em morte, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então aqui está a passagem central, a passagem em que Deus faz uma promessa a Davi de um sucessor, de um reino eterno e de uma casa eterna. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ora, quem é o filho de Davi? Vamos estudar na próxima aula. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é o filho de Davi? Resposta da professorinha lá da Escola Bíblica Dominical, né? Da EBF, né? Quem é da cultura da EBF. Ora, o filho de Davi é o Salomão, né? Aquele a quem Deus escolheu. E Salomão foi o sucessor pacífico de Davi, né? E foi também quem construiu o templo. Então está cumprida a profecia de Natã a Davi. Só que não, né, irmãos? Por quê? Porque o próprio Salomão se desvia. O próprio Salomão dá ensejo à quebra do reino. O próprio Salomão contamina o culto a Yahvé e abre a porta para, na sua sucessão, quebrar a unidade do povo de Israel em dois reinos rivais, o reino do norte e o reino do sul, e também precarizar o culto a Yahvé, de modo que o destino da casa de Davi é o cativeiro babilônico e as ruínas do templo de Salomão. Então, é assim que nós vamos terminar o Antigo Testamento. Onde está o filho de Davi? O filho de Davi nunca mais aparece, né? O reino de Salomão vai durar 40 anos,
de Salomão até o exílio, passam-se aí 300 e poucos anos, e o reino de Davi vai para o buraco. E o que acontece com o templo, com a casa edificada ao nome de Yahvé? Vai para as ruínas, né? E no final, então, do Antigo Testamento, o que nós temos? O palácio de Davi está em ruínas, o templo de Salomão está em ruínas. E assim termina o Antigo Testamento. Não termina bem assim. Se você estudou comigo o período interbíblico, você sabe que não. Sobre as ruínas do templo de Salomão é construído o segundo templo, muito inferior, muito pobre, mas o profeta Ageu, ao ver a pobreza do segundo templo, ele fala: não chorem, porque a glória desta casa será maior do que a primeira. Então nós vamos terminar o Antigo Testamento com uma ardente esperança de que Deus iria levantar o tabernáculo de Davi e que Deus iria reerguer a sua casa, que Deus iria edificar a sua casa. Assim é que nós terminamos o Antigo Testamento. Onde está a promessa de Deus de dar um trono ao filho de Davi? E onde está a casa a casa edificada ao nome de Yahvé, né? Então, no período interbíblico, o que nós vamos ter é uma ardente expectativa de que Deus vai levantar um sacerdote e um rei. Um sacerdote e um rei, né? Então eu vou ler aqui para vocês um salmo mais ou menos da época de alguns anos antes do nascimento de Jesus. Aliás, desculpa, não é o salmo ainda. É um livro que está na Bíblia Católica, que é o Sabedoria de Salomão, né? É alguns séculos, não algumas décadas, alguns séculos antes de Cristo, em que o autor expressa esta esperança de que Deus vai levantar o povo justo, né? Então ele fala: se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele. Depois ele fala da restauração do povo. Reconheceram que aquele povo era filho de Deus. Depois ele fala população digna, formada por filhos de Deus. Então percebam que há uma certa esperança de que Deus vai levantar um rei e uma nação justa, uma nação que de fato seja como de filhos de Deus. Tem um outro livro apócrifo, que não está na Bíblia Católica e tal, é um livro pseudo-epígrafo, que diz assim: então serei vosso pai e vós sereis meus filhos. Então é o próprio Deus aqui dizendo de uma nova era em que ele voltaria a ser pai do povo. Os livros de Enoque e apócrifo de Esdras, não o Esdras da Bíblia, o quarto Esdras, que é um livro apócrifo, também fala que Deus enviará o seu filho e mistura a ideia de filho de Deus com Messias. E agora você entende o sentido, porque Messias não é o ungido. Ungido não é o filho de Davi. E o filho de Davi não foi adotado como filho de Deus. Deus não disse: eu serei pai do sucessor e o sucessor será meu filho. Então agora você percebe como que o título Filho de Deus vai convergindo para ser o Cristo, o mesmo personagem, né? Então, é no trono de Davi que se dá esta união. É claro que tem uma crítica aqui muito pesada contra Davi e contra Salomão e contra Jesus pelo seguinte: o rei ser filho de Deus não é nenhuma exclusividade. Eu acabei de dizer no início da aula que os reis adotavam para si o título de filho de Deus. Então, os críticos de Davi,
E os críticos da Bíblia, os cientistas da religião, dizem o seguinte: isso aqui foi um golpe de Davi para garantir a sua sucessão. E ele nada mais fez do que adotar para si um título que já era comum nos reis ao seu redor, que era garantir a obediência do povo ao seu sucessor, à sua dinastia, dizendo que Deus estava com o rei, né? Isso faria sentido se não fossem os profetas, né, que deram de dedo na cara do filho de Davi e fizeram o povo entender que aquele reizinho não era filho de Deus e que, portanto, a profecia era muito maior do que o reizinho que estava ali, né? Então, o argumento não cola muito. E só para terminar essa parte do período interbíblico, os essênios, aquela comunidade de Qumran, onde foram encontradas os rolos do Mar Morto, eles também falavam em termos de filiação. Eles se consideravam filhos de Deus no sentido de povo puro e eles também aguardavam a vinda do Filho de Deus. Então, isso é o que nós temos em termos de Antigo Testamento. Vou fazer uma brevíssima recapitulação. O título é raro no Antigo Testamento, certo? Ele é comum fora do Antigo Testamento, ele é comum nas mitologias, não no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele vai ocorrer em basicamente duas situações: anjos ou povo de Israel. São essas as situações, tá? Delimitando um pouco mais o próprio povo de Israel, Deus como pai do povo de Israel. E delimitando um pouco mais o sucessor de Davi, o filho de Davi, que se confunde com o ungido, com o Messias. Como a casa de Davi fracassa no seu papel de mediador da aliança, o que acontece? Sobra uma esperança escatológica, salvífica, de que Deus iria levantar no futuro um personagem à altura da promessa feita a Davi. Por quê? Porque nenhum filho de Davi correspondeu à estatura da profecia. Então, essa ideia que eu estou passando é muito importante. É como se Deus tivesse desenhado um figurino, tamanho 46G, e os filhos de Davi fossem mirradinhos, anõezinhos. Então, quando eles tentavam vestir essa profecia e dizer: ora, eu sou o filho de Davi e tal, você mesmo lendo o Antigo Testamento, você fala: não foi reto como seu pai Davi, não andou nos caminhos de Davi. O máximo que se fala é: andou nos caminhos de Davi, não porém com inteireza de coração, não tirou os ídolos. Então, nenhum filho de Davi correspondeu à altura, à estatura do que foi prometido lá em 2 Samuel capítulo 7, ele edificará casa ao meu nome. Aí você começa a entender o que significa Jesus ser filho de Deus. Jesus edificou uma casa ao Pai, né? Quando os discípulos falam: Senhor, olha esse templo magnífico, e Jesus fala: não, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, né? Destruam esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. João capítulo 2. Isso ele disse com respeito ao seu corpo. Ele iria edificar uma casa para Deus que tem outro sentido. Não é o sentido do templo de Salomão, nem o de Jerusalém, nem o de Herodes, nem o de Edir Macedo, nem a tua igrejinha, irmão. Como que eles O que Jesus veio fazer é outra coisa. Ele veio edificar algo para Deus, né? E um novo reino
que não é o reino de César. Porque César também era filho de Deus. Ora, se Jesus tivesse vindo edificar um reino político no sentido violento como César, então ele seria um filho de qualquer Deus, mas não o filho de Deus. O filho de Deus veio fazer algo completamente novo. Com isso, nós estamos prontos para entrar, então, no Novo Testamento. Tudo bem? Tudo bem. Bem aí, pessoal. O importante é vocês guardarem em mente o filho de Davi, porque nós vamos estudar na próxima aula Jesus, filho de Davi. Nesse sentido original, primitivo, Jesus é filho de Deus. É claro que não vai ficar nesse nível. Não vai ficar no nível político de sucessor de Davi. Começa aqui, esse é o ponto de partida, e vai chegar à doutrina da Trindade, né? Porque nós vamos pegar agora os evangelhos e vamos chegar a João. Quando Jesus fala, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, então Jesus vai descortinar para nós uma natureza misteriosa de Deus. Sim. Que Deus tem uma imagem de si. E essa imagem é chamada Filho de Deus. Né? Lembrem-se que os títulos Pai e Filho são títulos da revelação. Que Deus não é Pai no sentido em que eu sou Pai. Nem Jesus é filho no sentido de que eu tenho um filho ou que eu sou filho do meu pai. Né? São títulos de revelação. Né? Deus escapa a qualquer título. Os títulos lançam luz na nossa relação com Deus, mas não esgotam Deus. Ok? Certo. Então vamos para o Evangelho, né? Quando Jesus vai ser chamado, então, Filho de Deus, e aí nós temos que lembrar o seguinte, aquela mesma história que eu falo toda a aula, né? Lá nos anos 200 e bolinha antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, e aonde ocorria a expressão Filho de Deus, ou Filhos de Deus, ou Filho, foi já traduzido para o grego, huios tu teu, né? Então, filhos, filho de Deus. Então, essa expressão já estava consagrada há mais de 200 anos antes de Jesus nascer, ok? Então, nos evangelhos, essa expressão vai ocorrer 22 vezes nos evangelhos sinóticos, e 15 em João. Então, João é o evangelho principal do título Filho de Deus. Lembrem vocês que João é o último evangelho a ser escrito. Né? Vocês estudaram o curso comigo sobre o cânon, a formação do cânon da Bíblia, né? E sabem que dos 4 evangelhos nós temos 3 que são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que são chamados sinóticos? Porque têm o mesmo olhar sinótico, né? Mesmo olhar sobre a vida de Jesus, e que João é provavelmente, não dá para dizer com certeza, mas isso é o que se pensa, né? E não há motivos para discordar disso, que João é o último evangelho, um evangelho complementar, teológico mais elaborado para circular junto com os outros evangelhos, não para substituí-los, né? Mas para enfocar aspectos amadurecidos, elaborados, teológicos, que tinham ficado, digamos, não desenvolvidos nos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos. Então, o título Filho de Deus para Jesus vai ser usado 22 vezes em Mateus, Marcos e Lucas. E só em João 15 vezes. Então, percebem que João domina a teologia do Filho de Deus. No restante do Novo Testamento, apenas 25 vezes. Apenas 25 vezes. Então, percebam que
22 mais 15, 37, né? 37 nos evangelhos, 25 no restante do Novo Testamento, né? Então vai ocorrer ali em Atos, nos escritos paulinos, etc. Além desta expressão Filho de Deus, vai ocorrer muitas vezes, como eu falei em relação ao Antigo Testamento, a expressão filho, no sentido absoluto, sozinho, meu filho, Deus falando, este é meu filho, amado em quem tenho todo o meu prazer, ou então seu filho, ou então filho amado, ou então filho unigênito, mas a expressão filho. Então, a gente não deve se ater apenas ao título completo, Filho de Deus, mas a todos os títulos que se referem a Jesus como Filho relacionado a Deus. Então, quando é Deus que fala, ele não vai falar Filho de Deus, ele vai falar meu filho. Quando é um terceiro que fala, ele não vai falar Filho de Deus, ele vai falar seu filho. Né? Vai falar filho de mim mesmo. Ou Jesus, quando fala de si como filho de Deus, como é que ele vai dizer? Ele vai dizer pai. Ora, ao dizer pai, ele está se assumindo como filho de Deus. Então, a nossa pesquisa aqui porque filho é uma relação. Né? Não existe filho sem pai, nem pai sem filho. Para ser pai, né, quando nosso filho nasceu, eu pensei, eu nasci como pai, ele nasceu como filho, e eu nasço como pai, né? Então, eu tenho a idade de pai, a idade que corresponde ao nascimento dele. Se ele tem 30 anos, eu tenho 30 anos de pai, né? Então, para ser pai, é condição sine qua non, né, que tenha um filho, né? E o filho em relação ao seu pai. Então, o termo filho é uma relação. Então, aqui nesse caso, nós não podemos apenas contabilizar como nós fizemos na aula passada, filho do homem, porque ali é um título, né? O homem não vai dizer meu filho para Jesus, então filho do homem é um título. No caso do Filho de Deus, nós temos que correlacionar, né, com toda esse campo semântico, né, que envolvem o filho. Este é meu filho amado, é o filho unigênito de Deus. Deus enviou seu filho. Né? Você não vai falar Deus enviou o Filho de Deus, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, né? Seu filho, você não vai dizer Filho de Deus. Então, enviou seu Filho unigênito, né? Você não vai dizer Deus enviou o Filho de Deus, vai dizer Filho e tal. Mas eles correspondem, equivalem, né, à mesma coisa que Filho de Deus. Bom, estas referências a Jesus como filho começam muito cedo, como consta, por exemplo, no anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Então, quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ficar grávida, ele fala assim, o ente que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Né? E depois vai dizer Filho de Deus. Então isso é muito significativo que Lucas tenha registrado no capítulo 1, versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aliás, vou ler o versículo primeiro, né? O versículo anterior. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho de Maria, né? Dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, já estudamos o nome Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Percebem como o título Filho de Deus está relacionado a Davi? Por isso que eu falei, não esqueçam de 2 Samuel, capítulo 7. Porque ele será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Deu para perceber
2 Samuel 7 por trás? O seu trono não terá fim, o seu reinado não terá fim. Então é disso que nós estamos tratando. No versículo 35, respondendo a Maria, ele fala de novo. Respondeu-lhe o anjo. A Maria pergunta, mas como será isso? Eu não sou casada, não tive relação com meu noivo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, em Mateus isso também vai acontecer, vai ser registrado no capítulo 2, versículo 15, quando a Sagrada Família é obrigada a fugir para o Egito, diz ali que o Senhor mandou a família voltar. E Mateus, como teólogo, diz o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ora, quando o profeta Oséias falou isso lá no ano 700 e bolinha antes de Cristo, não estava falando de Jesus, estava falando de Israel, que Deus foi buscar no Egito, como seu filho. Mas o Mateus, teologicamente, pregando, aplicou esta profecia de Oséias a Jesus. Aqui também se cumpre que o Filho de Deus está no Egito e que Deus o chama, portanto, é uma maneira de Mateus dizer que Jesus é o Filho de Deus. Em Marcos, isso fica muito claro, porque o título do Evangelho de Marcos, talvez você não saiba disso, mas o capítulo 1, versículo 1 é o título do livro, tá? Esse título, Evangelho segundo Marcos, não é canônico. Essa foi a editora que deu, certo? O título do livro de Marcos é o capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Percebam que Marcos deve ter escrito seu evangelho em Roma, cidade do príncipe, cidade do Filho de Deus. O Filho de Deus oficial, aquele que recebe culto em todo o Império Romano. Em Roma, Marcos afronta César dizendo: princípio da boa notícia de Deus ao mundo, Jesus, o príncipe, o Filho de Deus. Não bastante, lá no meio no final do livro, no final do Evangelho de Marcos, quando Jesus morre na cruz, um centurião romano, aquele que tinha que jurar que César era o Filho de Deus, quando vê Jesus morrer arrebentado na cruz, fala: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que estupendo, que irônico, que um centurião romano, obrigado a jurar fidelidade ao Filho de Deus que estava vestido de ouro em Roma, seja obrigado a confessar diante de um homem arrebentado pelo modo como morreu, após ter morrido este centurião romano, ter dito: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que coisa, né? No julgamento e na crucificação, Jesus é invocado como Filho de Deus. O sacerdote fala: eu te conjuro a nos dizer se tu és o Filho do Deus bendito. E Jesus responde: tu dizes. Ou como quem diz: tu disseste. Ou como quem diz: eu o sou. E desde agora tu verás o Filho do Homem
sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. E o sacerdote rasga sua roupa porque entende que Jesus está confessando ser filho de Deus. Acusa Jesus de blasfêmia. Ora, ser filho do homem não constitui uma blasfêmia, porque todos nós somos filhos de homem. Filho de homem e mulher, somos filho do humano. Mas fazer-se filho do Deus bendito é sim uma blasfêmia. Ou é verdade, ou é blasfêmia. Nesse caso, o sumo sacerdote foi obrigado a acusar Jesus de blasfêmia, e por causa disso, ele se torna réu de morte segundo a lei judaica, não segundo a lei romana. Por isso tiveram que acusar Jesus diante de César. Mas de acordo com a lei dos judeus, fazer-se filho de Deus era uma blasfêmia, e blasfêmia era um crime punível com a morte. Ele queria que Jesus falasse com a própria boca para daí declarar Sim, que era blasfêmia. para ter, né? porque não tinha uma acusação contra ele, né? Não tinha uma acusação, né? É interessante que quando Jesus está na cruz, os judeus zombam dele. Então, o centurião confessa Jesus como filho de Deus, e os judeus zombam de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Outros dizem: confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Então, de certa forma, mesmo que Jesus não tenha falado claramente, explicitamente, eu sou o filho de Deus, todos entenderam que ele assumiu esta condição e, com base nesta condição, o acusaram de blasfêmia e disseram: salva-te a ti mesmo, porque você disse, você representa para nós esta afirmação: eu sou filho de Deus. Bom, é curioso que Jesus nunca tenha falado de si com esse título filho de Deus, mas é muito óbvio que ele se referiu a Deus como seu pai e a ele como filho, né? Então, isso ficou muito claro. E que Jesus estabelece uma relação com o Pai que ninguém mais tem. Por exemplo, em Mateus 11:27, ele fala: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, esse texto, que poderia estar em João, está em Mateus, né? E ele demonstra o que Jesus pensa de si, o que Jesus pensa de Deus e qual é a sua missão como filho. Ou seja, só ele conhece o Pai, só o Pai o conhece exaustivamente, e aqui ele estabelece uma igualdade, porque só alguém igual pode conhecer e ser conhecido, né? Não dá para conhecer exaustivamente alguém maior do que a si próprio, né? Alguém maior do que a si próprio você só pode conhecer parcialmente, né? Então, se ele fala: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E ele fala: eu quero revelar, e eu estou revelando, e ele agradece a Deus por isso. Curiosamente, quem vai dar testemunho de que Jesus é o Filho de Deus são os outros. Então, no batismo, Deus fala de Jesus: este é meu Filho amado, expressão que ele nunca usou para ninguém, né? Então, essa expressão é dada pelo próprio Deus a Jesus: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouçam, né? Então, é um testemunho do próprio Deus. O diabo, ao tentar Jesus, fala: se tu és o Filho de Deus, não está negando que Jesus é o Filho de Deus,
mas está provocando Jesus a assumir provas de que é o Filho de Deus. Os demônios, em diversas ocasiões, falam: sabemos quem tu és, o Filho de Deus, e Jesus fala: calem a boca. Né? Então, olha que interessante. Os homens negam que Jesus é o Filho de Deus, mas o diabo sabe que ele é o Filho de Deus, e os demônios, sem que Jesus diga nada. Fala: o que você veio fazer aqui, ó Jesus? Nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Né? Então, eles não gostam disso. O próprio Gadareno e tal, né? Então, em diversas situações de exorcismo. Quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos ficam perplexos e falam: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, são situações raras em que os discípulos afirmam isso. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo em Mateus 16, Jesus pergunta: e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é dito apenas em Mateus, e não por Marcos nem por Lucas, mas apenas por Mateus, talvez por motivos teológicos, de onde esse evangelho tenha circulado, né? E o sacerdote, como eu já falei, também fala: dize-nos se tu és o Filho do Deus bendito. Então, os sinóticos reconhecem esta relação exclusiva de Jesus como Filho de Deus e dão amplo testemunho, a começar pelo próprio Deus, quando no batismo e na transfiguração dizem: este é o meu Filho amado. Então, é um descortinar, né? É um ato revelacional que o Deus único, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esse mistério oculto, como Paulo fala aos Efésios, não conhecido na antiguidade, agora tenha se descortinado nesta estupenda revelação que Deus gera de si uma imagem e que esta imagem é revelada a nós como Filho de Deus. A expressão plena de Deus. O Deus como se pode conhecer. Para que ao se revelar como Filho de Deus e Filho de Maria, possa então nos elevar à adoção de filhos. Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de adoção de filhos, por meio do qual nós podemos chamar a Deus nosso Pai. Que lindo isso, né? Ele então comparte conosco esta sua filiação. E a partir da sua morte e ressurreição, deixa de ser referido como filho unigênito para ser chamado o filho primogênito. Não se envergonha deles. Não se envergonha de ter se tornado para nós um irmão mais velho. Então, aquele que se revelou como unigênito Filho de Deus, passa agora a ser chamado primogênito. Por quê? Porque nos adota de novo para aquela relação que o ser humano tinha com Deus, de sermos filhos de Deus. Não é uma relação igual à de Jesus, mas é a mais elevada que o ser humano pode ter. É interessante que em João, eu já estou caminhando para o encerramento, né? É interessante que em João, depois da ressurreição, Jesus fale assim para Maria. Se não me engano, deixa eu só conferir aqui,
mas acho que é para Maria que ele fala, exatamente. Para Maria Madalena, né? Maria, eu acho que é ela que está aqui. É Maria Madalena, exatamente. Capítulo 20 de João, olha aqui que interessante quando ele fala no versículo 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz para eles, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, ele nunca diz nosso Pai. Ele diz meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas ele fala, ainda não subi para meu Pai. Vai dizer a meus irmãos, subo para meu Pai, agora vosso Pai. Meu Deus, agora vosso Deus. Então, não é uma relação, quer dizer, Jesus não é filho de Deus como nós somos filhos de Deus, mas que em Jesus Cristo nós compartimos o máximo a que a carne humana pode chegar, a natureza humana. Ou seja, ele nos elevou a um status máximo de dignidade, porque agora ele pode dizer vosso Pai. Vocês orarão assim, Pai nosso que está nos céus. Né? Quando ele ora ao Pai, ele diz meu Pai. Mas vocês orarão assim, Pai nosso que está nos céus. Quando ele ora em João 17, ele ora a Deus como Pai, né? Meu Pai, Pai, glorifica o teu Filho. Né? Então é em João que esta relação de Jesus com o Pai é mais explicitada, né? É ali que ele vai falar tantas vezes de Deus como seu Pai e dele como Filho. É ali que esse título vai ser melhor explorado, melhor desenvolvido, e é assim que ele vai ser reconhecido no restante do Novo Testamento. Né? Deus enviou seu Filho. Né? É assim que Paulo vai se referir a ele. Né? Então, irmãos, em rapidíssimas palavras, esse é a teologia do título Filho de Deus. Olha aqui, por exemplo, Paulo, né? Paulo falando aos Gálatas, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele vai falar de Jesus como Filho de Deus. E esse texto que eu citei aqui, não se envergonha de lhes chamar irmãos, eu estou citando Hebreus 2, quando fala assim, Hebreus 2:11, fala assim, por isso não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então aqui é que o autor, né, de Hebreus vai explorar esta ideia da adoção. Né? A adoção também vai aparecer em Romanos 8, né? Deixe-me apenas ler aqui rapidamente, para quem quiser anotar. Romanos 8, Romanos capítulo 8, quando ele fala do espírito de adoção, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Papai, nosso Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que Cristo conquistou, não conquistou para si, porque ele não tinha nada a conquistar, ele era o dono de tudo, ele nunca perdeu nada, mas ele conquistou para nós. Então, Cristo é manifestado Filho de Deus para nos reintroduzir na família de Deus. Então, se os deuses da mitologia têm família, não é família no sentido de que nós da humanidade somos agora família e povo de Deus. Porque aqueles deuses da mitologia eram exploradores dos seres humanos, estupradores de mulheres, assassinos de mulheres, rivais dos seres humanos, não o Deus da Bíblia. Por isso que a ciência da religião erra feio quando diz que nós chamamos Jesus de Filho de Deus com base na mitologia, como se fosse uma mitologia helênica. Não é. É num sentido absolutamente diverso que Jesus veio nos resgatar para sermos de novo o povo de Deus e a família de Deus, né? Num sentido completamente diferente de reconciliação e não de rivalidade, não de violência. Não tem sangue mais aqui, né? Os deuses do Olimpo derramavam sangue humano para seu proveito. Este Filho de Deus derrama seu próprio sangue para nos tornar família de Deus, para que não haja mais nenhum conflito, em nome de Deus, né? Por isso que Paulo vai desenvolver a teologia do Filho de Deus. Nossa, que lindo isso. Uma coisa interessante assim, que me chama mais atenção nessa atitude de Jesus em relação ao Pai é completa submissão e em relação por nós, não por ele. Né? E em por relação nós. a nós, humildade, né? Sim. De sempre compartilhar. Exato. O que ele tem com Tudo a gente, que conquistou para assim, nós. Ó, eu tô nessa escadinha e vocês estão um pouquinho mais abaixo. Não tem esse espírito, Não, né? não, porque... Então, aí é que tá. Olha que interessante isso. Os evangelhos vão reconhecer a filiação divina de Jesus e vão desenvolvê-la no restante do Novo Testamento. Mas ao contrário disso que você está falando, né, do degrau, pelo contrário, ele é que vai descer mais fundo. Né? Vou pegar aqui, por exemplo, um outro texto, né? Poderia citar Gálatas, mas vamos pegar Filipenses 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Teologia da filiação. Antes a si mesmo se esvaziou, olha a descida, a kenosis, né? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana César também é, né? Mas reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Olha a subida. Ele desce até a senzala. E agora, ao subir, não sobe sozinho. Sobe elevando-nos. Leva a senzala junto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem é esse todo nome? César. César. César que arroga para si, que se veste de ouro para esconder a sua senzala interior. É Cristo que é da glória que desce. E ao descer eleva todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ora, onde estão essas línguas e esses joelhos que exigem adoração? No reino de César. Exatamente.
Exatamente. Onde estão aqueles que Jesus elevou e chamou de meus irmãos? Com ele. Então tem um corte profundo aqui entre os demais filhos dos deuses e o Jesus, Filho de Deus, que derrama sobre nós o espírito da adoção e que faz de todo humano, derramou do seu espírito sobre toda a carne e que faz do menor dos humanos um filho de Deus. Quem fizer isso ao menor dos meus irmãos, faz como a mim. Ou seja, Cristo uniu-se não a César, Cristo uniu-se a senzala. Ele se uniu ao menor dos humanos. E ao fazer isso, elevou todos nós. Não tem outra forma de entender esse título Filho de Deus. Sim, é lindo, né? A gente poderia pegar também Efésios, né? Deixe-me ver aqui Efésios, quando ele fala quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? Ora, que quer dizer subiu, senão que também desceu até as regiões inferiores da terra? Embaixo, né? Desceu ao mais baixo para elevar a todos. E aí depois ele termina dizendo, para que não sejamos mais como meninos, etc., mas que nós todos cresçamos à perfeita humanidade, à medida da estatura da plenitude do Cristo. Né? Então, aqui está a missão do Filho de Deus, né? Descer ao ponto mais baixo para elevar todos à mesma dignidade. Quem agora vai rebaixar o ser humano? Quem agora vai se atrever a fazer diferença, a ferir o ser humano? Se o Deus Todo-Poderoso enviou-se a si mesmo, na pessoa do Filho, para, a partir do ventre de Maria, elevar todo o ser humano à dignidade do Filho de Deus, da perfeita imagem de Deus. A gente poderia pensar aqui também nessa questão da imagem, né? O ser humano criado à imagem de Deus. E quem é que é a imagem de Deus no Novo Testamento? O Cristo. Então, no Cristo, nós voltamos a ser transformados à imagem do Filho de Deus. Né? Então, cada ser humano volta a ser a dignidade... Liga ali rapidamente a minha bateria, estou terminando. Em Cristo, cada ser humano volta a ser plenamente... Pode ligar aqui ou lá, tanto faz. Então, pode ligar lá. Tá, aqui. Cada ser humano volta a ser a plena imagem de Deus. Bom, meus irmãos, era isso. Neste sentido, só para ir terminando, neste sentido, não está ligado, empurra até o fundo lá. Foi? Aqui não ligou. Ligou agora? Agora ligou. Desculpem, gente, falha técnica aqui. Parece até que a imagem melhorou. Não melhorou também. Pode ser, não. Talvez fosse até algum problema de bateria, que não sei. Acho que é problema da câmera mesmo. Bom, onde é que estava? Neste sentido é que nós podemos falar. Então, tô naquela terceira parte da aula que eu falei, a implicação para nós, né? Neste sentido é que nós podemos falar de nós, humanos, como filhos de Deus. Tem toda uma briga aí, uma discussão entre os cristãos que falam, eu sou filho de Deus, você não é filho de Deus, eu sou filho de Deus, você é criatura e tal. Em Jesus Cristo, a semente humana foi introduzida na família de Deus. E você só não será filho de Deus se afrontar e cuspir e pisotear esta adoção. Aí ninguém pode amar por obrigação, né? Ninguém pode obrigar alguém a ser filho.
né? Filiação é um ato de amor, é uma relação de amor. Sim. E pela própria índole do amor, o amor só pode ser oferecido, não pode ser imposto, né? Senão não seria filiação. Mas em Jesus Cristo, todo ser humano pode reencontrar-se na família de Deus. Ou é isso, ou não é nada. Ou voltamos lá para o Antigo Testamento, né? Quando tinha filhos de Deus e filhos dos homens, quando tinha separação de novo. Em Jesus Cristo, a reconciliação foi feita e nós podemos e devemos olhar cada outro como sendo filho de Deus e dando a ele o tratamento de filho de Deus. Se não fizermos isso, estamos pisoteando a filiação de Jesus e reconstruindo o que Jesus derrubou. Se Jesus nos mandou amar até o inimigo, significa dizer que nós não temos mais inimigos. Exatamente. A partir do momento que você ama, não é teu inimigo. A partir do momento que você ama, você está constituindo, pelo menos da tua parte, aquele cada outro, como seu irmão. Ora, quem é que medeia esta relação entre nós e o outro? O Cristo. O Cristo humano de Deus, né? O Filho de Deus. Então é isso, gente. Quem comparar isso com a mitologia não entendeu nada, escute novamente a aula, porque será reprovado, né, no final desse curso. Pessoal, vocês estão quietinhos por quê? Muito conteúdo. Bom, gente, o que eu fiz então nessa aula? Já estourou nosso tempo. Eu falei que o título é comum na mitologia, que todo homem quer ser filho de Deus, né? Falei que esse termo é raro no Antigo Testamento, porque Yahvé não tem filhos, Yahvé não tem Eros, não tem mulher, portanto, essa é uma doutrina estranha no Antigo Testamento, usada com licença para anjos ou para o povo de Israel, né? Mas especificamente na casa de Davi, né? Então, ali Deus fala especificamente de um filho que firmaria uma casa e um reino no futuro. A casa de Davi fracassou e então aguça a esperança na chegada do prometido, do Cristo, do Filho do Homem, do Filho de Deus. E esse Filho de Deus é o Cristo. E Cristo, então, assume esta relação com o Pai com uma missão. Não para exibir-se, mas com uma missão. Redimir, reconciliar a humanidade àquela dignidade de ser família de Deus. Então, em resumo, seria isso a nossa aula, que implica para nós também uma missão. A missão de ser família de Deus é a missão de libertar cada outro da estrangeirice, da orfandade em que vive, para esta família de Deus. É isso, muito obrigado por ouvirem, desculpem aí pelas falhas técnicas, nós vamos tentar melhorar essa questão aqui da iluminação. Eu achei que ia melhorar a nossa transmissão. Também achei. Instalamos aqui novas luzes, mas não funcionou. Muito e não funcionou para o que nós queríamos. Nos vemos no domingo, na próxima aula sobre Igreja e Reino de Deus. Tchau para vocês. Tchau, tenham gente. todos um bom fim de semana. Até Tchau, domingo. pessoal do Facebook.